As biritinhas de Di e o pai tinham um garrafão de vidro no quintal, de proporções gigantescas. Ele era envolto em isopor e mantido firme por um aramado. Um objeto que despertava admiração. Até hoje não sabemos, com certeza, qual líquido ele guardava. Provavelmente foi um garrafão de vinho ou de pinga, porque ele adorava dividir suas biritas. Na sala, antiga, cercado de amigos, conversava animadamente, petiscava com gosto e bebericava sua famosa pinguinha, vinda sei lá de qual alambique. Observando essa reunião de adultos e sentindo-se excluído, decidiu ser hora de se juntar à festa, de sua própria maneira, é claro. Com um copinho vazio em mãos, Di lançou um olhar confiante para o pai e fez sua abordagem intrépida: pai, seu amigo pediu mais um pouco. A resposta do pai foi um sorriso, e ele, despreocupadamente, encheu o copinho para o filho fazer as honras da casa. Assim começou o incrível estágio de pouco em pouco ele trazia o copinho vazio e voltava com ele cheio. Di brindava e bebia, brindava e bebia. O pequeno provou mais copinhos do que jamais sonhou ser possível. Mas, a diversão tinha um preço, e Di logo começou a se sentir mal. Como um último esforço, ele tentou se recuperar atrás da porta do banheiro. Lá, ouviu o fim da festa, os amigos do pai se despedindo e a pergunta que demorou a assimilar: cadê o Di? Cadê o Di? Di estava ausente do mundo, incapaz de se mover ou responder. O suspense cresceu do lado de fora da porta até que, finalmente, alguém a abriu. E lá estava ele, esparramado no chão, com os olhos inchados, parecendo um japonês, completamente bêbado. A sonata noturna. Houve um período em que o pai desempenhava o trabalho de vendedor de remédios. Numa noite, enquanto todos dormiam, a sonata da avó Teresa começou a tocar uma música alta, incrivelmente alta. O som estremeceu as paredes e fez com que todos pulassem da cama assustados. Todos se apressaram para descobrir quem teria cometido tal insanidade no meio da madrugada. Ao investigarem, logo ficou claro que ninguém havia ligado o som. Confusos e ainda sonolentos, voltaram para suas camas, deixando a casa em relativo silêncio novamente. Acreditaram que havia sido um episódio isolado e voltaram a deitar-se. Mas, pela manhã, uma descoberta inquietante aguardava o pai. Parte dos medicamentos que ele mantinha na Kombi havia desaparecido. Uma rápida constatação com certo desapontamento o afligiu quando ele percebeu o que havia acontecido. Os ladrões, ao que tudo indicava, invadiram a propriedade naquela noite. A lógica, um tanto tortuosa, era que o barulho ensurdecedor da sonata, as luzes da casa acesas e o movimento frenético espantaram os bandidos. Eles, então, desistiram do roubo total e fugiram, deixando um rastro de mistério e um pai grato pela cacofonia noturna. A partir desse incidente, os remédios passaram a ser guardados em casa, considerando um local mais seguro. Como na vida nada é garantido, havia perigos inusitados também em casa. As crianças, com sua curiosidade natural e falta de conhecimento sobre os perigos dos medicamentos, eram uma preocupação constante. Um dia, o bisbilhoteiro do Di resolveu xeretar em uma das caixas de remédios e encontrou cartelas de AS infantis. Esses comprimidos ele já conhecia, e eram tão doces que ele não resistiu, sabia que era errado pegar e foi saboreá-los escondido embaixo da cama. Consumiu cerca de 10 embalagens completas, como se fossem doces. A mãe, ao encontrar as embalagens vazias, entrou em pânico. Correu com o menino até Alcides, que, ao ouvir a história, não pôde evitar uma gargalhada. Ele tranquilizou a mãe, explicando que não haveria efeitos colaterais graves da superdosagem e que, felizmente, o episódio terminaria com uma anedota engraçada para contar. Se ele passar mal, ofereça-lhe um AS infantil. O tapa da benzedeira e o milagre das palavras recuperadas de era ainda muito pequeno, quando um encontro com um cachorro causou-lhe tamanho susto que espantou suas palavras e fez com que elas ficassem aprisionadas, trancadas em um silêncio profundo. O tempo ia passando, e ele permanecia em silêncio. Com 4 anos,
uma sugestão incomum surgiu, vinda do amigo do pai, Mário. Ele ouvira falar de uma benzedeira com habilidades misteriosas que, segundo ele, poderia resolver o enigma do silêncio. A benzedeira tinha uma serenidade de quem já havia feito essas coisas muitas vezes antes. Ela olhou para o Di, examinando-o com olhos perspicazes. Depois de um momento de contemplação, ela agiu de maneira súbita. Em um gesto rápido e surpreendente, deu um tapa repentino no bumbum dele. A ocorrência foi instantânea. Ele tomou um susto ainda maior do que o provocado pelo cachorro anos atrás, mas, desta vez, algo extraordinário aconteceu. As palavras que haviam estado aprisionadas por tanto tempo voltaram à vida. Ele falou, e falou com entusiasmo, quase como se estivesse compensando todos os anos de silêncio em um único instante. Obviamente, sua primeira palavra após o toque da benzedeira foi, "Ai!" E começou a chorar. De maneira surpreendente, ele voltou a falar. Atravessa a quebrada e a complexidade das emoções no turbilhão da rotina, onde as emoções muitas vezes fluem sem filtros, um retrato autêntico da mãe se revelava com sinceridade e humanidade. Era um cenário que transbordava no cotidiano da vida, onde as coisas caíam e se quebravam tão rapidamente quanto as palavras impetuosas que escapavam de seus lábios. A mãe, com toda a sua confiança, tinha uma forma distinta de reagir quando algo escapava de suas mãos e caía com estrondo. Uma sinfonia de palavras transmitidas pela emoção inundava o espaço ao seu redor. Era como um impulso visceral que não podia ser contido, uma explosão de sentimentos. Ela olhou para a tampa da panela caída ao chão, quase como se estivesse trocando olhares com um inimigo, e disse as palavras que se tornariam uma espécie de mantra familiar: "Quer cair? Cai mesmo, filha da P." A resposta das crianças não poderia ser senão uma explosão de risos. O choque inicial da tampa que escapou se transformou em uma cena repleta de gargalhadas contagiantes. Cada xingamento feito por ela era um gatilho para mais risos. Não importava se fosse algo pequeno e trivial, ou se a queda de um objeto desencadeasse um ressoar de palavras ásperas. A mãe sentia uma intensidade avassaladora, uma tempestade interna que encontrou saída por meio de uma cascata de palavras que normalmente eram reservadas para os momentos mais intensos. E então, em meio a esse mosaico de emoções, uma cena específica se destaca como um fragmento de lembrança, uma travessa, tão bonita e aparentemente frágil, escorregou de suas mãos e, ainda no ar, ela tentou segurá-la. No entanto, a travessa escapou novamente, e ela agarrou com tanta raiva que a lançou ao chão com força, proferindo a frase: "Quer cair? Então caia mesmo, sua vaca." Depois de lançar a travessa no chão e vê-la se espatifar, a mãe teve um lampejo de consciência. "Tadinha, tão bonitinha que ela era", disse a mãe, em um suspiro de arrependimento que cortava o tumulto das palavras anteriores. Foi um momento de vulnerabilidade, um vislumbre que mostrava que, apesar da tempestade emocional, a mãe não era cega para a beleza e o valor das coisas ao seu redor. Essa lembrança é uma fresta para o coração da mãe, uma oportunidade de testemunhar suas emoções em toda a sua complexidade. Noites de aprendizado nas doçuras e desafios da maternidade, um capítulo se desenrolava todas as noites com paciência e perseverança. Era um momento de aprendizado mútuo e de um amor que se manifestava nas pequenas ações. A mãe, com sua dedicação inabalável, guiava-de através dos territórios áridos das lições de casa, com a esperança de plantar sentimentos de conhecimento e disciplina. À noite, na mesa da cozinha, os cadernos e livros eram espalhados, e mãe e filho se sentavam lado a lado. Era um ritual, um compromisso diário de crescimento e descoberta. As lições de casa da escola se apresentavam diante deles como um campo de possibilidades, cada problema a ser resolvido era uma oportunidade de aprendizado. A mãe, com sua paciência incansável, guiava-de através dos obstáculos. Às vezes, as nuvens da tempestade se reuniam, e a brisa do desânimo soprava, mas ela não recuava. Sua voz era firme, mas cheia de ternura, como um farol que guiava através das águas turbulentas do conhecimento.
Ela não desistia, mesmo quando a paciência dele fraquejava, e o cansaço começava a pesar. Havia um desafio específico, que ele enfrentava com certa resistência e aversão. A temida tabuada, um território onde as memórias precisavam ser forjadas e os números encaixados em padrões. Mas era também um território onde a mãe se transformava em uma fada do conhecimento, usando sua magia para tornar o aprendizado divertido e acessível. Ele se contorcia, olhava para os números, pensava. Mas a mãe estava ali, com seu sorriso acolhedor e sua voz suave, envolvendo os números em histórias, os problemas em desafios que poderiam ser superados. Ela o levou em uma jornada através das tabuadas, com exemplos simples e analogias divertidas que fizeram os números parecerem menos intimidantes. As noites se transformavam em pequenas aventuras de aprendizado, onde mãe e filho exploravam o mundo das lições juntos. A cada pequena vitória, a mãe celebrava com entusiasmo, comunicando o processo do esforço e da superação. E mesmo quando as lágrimas ameaçavam, ela estava lá para secá-las com palavras de encorajamento e apoio. A magia da natureza em Ubatuba era uma programação especial, marcada para uma emocionante viagem à praia. A efervescência era tocante e brincava com as expectativas daqueles que se aventuravam naquele passeio. Acompanhados pela Tata, Salvador e a bebê Renata, com seus tímidos passinhos de apenas um aninho, a Sana, a Neu e o Di se prepararam para criar memórias que ficariam gravadas em seus corações. A paisagem à frente era a praia de Ubatuba, conhecida por suas areias douradas e águas cintilantes. Entretanto, o dia estava tipicamente ventoso. Enquanto avançavam em direção à costa, os coqueiros que se erguiam majestosamente ao longo da praia faziam questão de saudar o vento com sua dança graciosa, curvando-se em reverência à vastidão. Mas para aquele dia, a natureza trouxe uma repentina mudança. O céu, outrora sereno, começou a se encher de nuvens cinzentas que se moviam depressa, como se precisassem cobrir rapidamente o horizonte. O vento, antes apenas uma carícia suave, intensificou-se, com suas mãos invisíveis varrendo as areias e agitando as ondas. A chuva chegou de repente, caindo do céu como lágrimas do próprio universo. Não foi um dia de praia comum. O cenário era mais parecido com uma balbúrdia encantadora do próprio ecossistema, com os elementos em uma disposição harmoniosa. A brisa forte dançava com a chuva, e os coqueiros, agora curvados quase em reverência, compartilhando a ordem do momento. Aqueles que se aventuravam na praia, em vez de fugir da chuva, permitiam que ela abraçasse seus corpos e os envolvesse em uma sensação de liberdade indomada. Naquela praia de Ubatuba, como a alcunha carinhosa sugeria, a sensação era de estar completamente imerso na magia do lugar. As risadas ficavam acima do som da chuva, as mãos se estendiam para espalhar as gotas geladas na pele e os olhos brilhavam com a exibição do espetáculo. Era um relacionamento profundo com a vida em seu estado mais puro, com todos os seus caprichos e beleza desafiadora. Até hoje, quando os ventos se tornam impetuosos e a memória daquela praia de Ubatuba ressurge, Rosana se vê transportada de volta ao instante mágico. Ela fecha os olhos, permite que a brisa toque suavemente seu rosto e inala profundamente. Num piscar de olhos, ela é levada de volta à praia ventosa, à chuva que encorajou o momento e as risadas partilhadas sob o céu cinza. A sensação de experiência maravilhosa se manifesta novamente, como um abraço reconfortante da própria natureza, lembrando-a de que a vida é cheia de momentos inesperados e desconhecidos que permanecem conosco para sempre. Um paradoxo. Sana e Neu, com suas personalidades traquinas, decidiram embarcar em mais uma de suas empreitadas, tendo a Simone como alvo. Uma missão: pregar o maior susto nela e dar boas gargalhadas às suas custas. A verdade é que Sana e Neu tinham dúvidas sobre as habilidades de Simone em escapar das situações perigosas, especialmente do temido Barbosa, uma figura que, naquela época, era vista como uma ameaça digna de pesadelos. Apesar de pequena, tinha um temperamento elevado. Quando se irritava, o que não era uma tarefa muito difícil de conseguir,
Ela distribuía golpes dolorosos que as faziam correr. Elas não fugiam por medo de retaliação. Na verdade, elas corriam porque entendiam que essa era a parte mais divertida. Pois se quisessem, tinham muito mais força para enfrentá-la. Era um daqueles casos em que o receio ou a dúvida podiam ser piores do que a realidade. Como tentar escapar de uma chuva de penas. Mas o que tornou essa lembrança discrepante foi o fato de que elas foram buscar a si para que ela não passasse por nenhum medo, e, ao mesmo tempo, em que queriam defendê-la, resolveram assustá-la. Sana e Neo, com uma pitada generosa de malícia e uma boa dose de provocação, tramaram suas artimanhas para surpreender a si, na volta da escola. O plano era se esconder e arrepiá-la pelo caminho. Elas sabiam que a impetuosidade da irmã caçula era a sua fraqueza secreta, uma brecha perfeita para diversão. E então, o grande momento da brincadeira chegou. Quando Simone menos esperava, elas surgiam do nada, como um furacão de gritaria alvoroçada, fazendo Simone dar pulos de susto e logo em seguida gargalhar sem parar. Era uma risada que continha uma pitada de vingança. E elas corriam, e se ia atrás as perseguia com determinação, e quando conseguia pegá-las, a vingança se manifestava em forma de pancadas e murros, gestos de quem tinha o dever de se defender do aproveitamento malvado de suas irmãs. Era uma prática de carinho disfarçada de brincadeira, e a garantia de que, não importava o que acontecesse, elas estariam sempre lá uma para a outra, fazendo do medo e da diversão, uma dança de vínculo familiar. Aventura noturna na motinha do dia em uma noite daquelas, na qual o sol ainda irradiava seus últimos raios de primavera, Sana e Neo decidiram dar um passeio na motinha do dia. Era um desses momentos em que a rua se transformava em um convite à diversão casual. Elas queriam sentir a brisa noturna bagunçando seus cabelos e afastando qualquer pensamento preocupante. Então, aceleraram, e quando viraram a esquina, uma senhorinha alheia ao mundo começava a atravessar a rua. Neo, com uma mistura de motivação e adrenalina, apertou o acelerador com ainda mais determinação. A motinha, como se tivesse ganhado vida própria, respondeu ao toque da alavancada da motorista. A senhorinha, induzida por essa demonstração de velocidade, força e vigor conferidos pelo tempo à juventude, deu um único salto da rua para a calçada, com uma agilidade que poderia fazer inveja a muitas moças. Seus olhos se arregalaram de espanto, e seu coração, sem dúvida, deu um salto acompanhando o ritmo acelerado das palpitações, que se reproduziam com as risadas na rua tranquila. A motinha passou como um raio, acompanhada pelo ronco do motor e pelas gargalhadas das irmãs. Sana e Neo compartilharam olhares cúmplices, sabendo haverem criado mais uma memória daquelas que seriam contadas e recontadas nas conversas de família. O circo e o homem mais forte do mundo. O circo começou a se instalar bem em frente de casa, e um clima de empolgação tomou conta do ar. Os olhares curiosos das crianças mal conseguiam conter a animação para a estreia. Um desfile de maravilhas estava se formando diante de seus olhos, repleto de animais, personagens mágicos e atrações irresistíveis. O processo de montagem do circo era um espetáculo por si só. Homens fortes e habilidosos trabalhavam incansavelmente, fincando estacas profundas no solo para sustentar a enorme lona que abrigaria as maravilhas do espetáculo. Os martelos batendo nas estacas apontavam uma amostra emocionante do que estava por vir. A lona se esticava com uma imponência surpreendente, formando uma cúpula mágica sob a qual todas as emoções aconteceriam. Essa lona, tão grandiosa, também se transformava em diversão para as crianças. Ela não apenas abrigava um espetáculo, mas também proporcionava uma aventura única. Como um tobogã improvisado, a lona esticada se transformava em um escorregador gigante, convidando os pequenos a deslizarem por sua superfície em pura euforia. O sentimento de frio na barriga ao deslizar por aquele primeiro tobogã era indescritível, uma experiência nova e emocionante que fazia os corações infantes baterem mais rápido. Enquanto se divertiam escorregando na lona, as crianças também aproveitavam para brincar de escapar dos homens que trabalhavam com afinco para erguer o circo.
Eles gritavam e coordenavam os esforços, enquanto as crianças, movidas por uma mistura de empolgação e travessura, fugiam na direção oposta. Era como um jogo enérgico de gato e rato. Assim, a montagem do circo se transformou em um evento emocionante. Cada movimento, cada som e cada vislumbre das atrações futuras enchiam as crianças de expectativa e alegria. O circo estava se erguendo. As noites ficavam fantasiosas à medida que o circo se iluminava em frente de casa. Para as crianças, aquilo era mais que um espetáculo, era a promessa de um mundo repleto de maravilhas e aventuras. Era um protocolo noturno, esperavam que as luzes coloridas e cintilantes se acendessem, dando vida a um cenário inovador. E quando a cortina da noite caía sobre a cidade, as crianças, cheias de poeira e um toque de travessura, deslizavam sorrateiramente por debaixo da lona para escapar do pagamento do bilhete de entrada. Era um desafio, uma forma de aproveitar o espetáculo sem ter que desembolsar um centavo. O brilho das luzes, o aroma de pipoca e algodão doce os envolvia como em um sonho bom. Arrepios de admiração percorriam seus pequenos corpos, enquanto observavam os malabaristas, os palhaços e as acrobatas realizando façanhas impossíveis. Era como se o mundo real desaparecesse e o picadeiro tomasse seu lugar. No entanto, a noite que trouxe o anúncio do homem mais forte do mundo trouxe uma mudança inesperada. O alarido do locutor fez tremer a tenda, anunciando a atração que estava por vir. O homem desafiava qualquer um da plateia a medir forças com ele, uma oportunidade de se provar diante de sua figura impressionante de vigor e poder. Enquanto o público esperava com antecipação, a cortina se abriu e o homem entrou em cena. Seus músculos imponentes eram uma visão para que todos voltassem seus olhos. Vestia uma espécie de capa nas costas, realçando sua grandiosidade. O momento da revelação foi o ápice, a capa foi removida, e ele exibiu seus músculos em uma pose desafiadora. Mas, em meio ao encanto geral, um grito agudo de pânico cortou o ar. A pequena Simone, traumatizada pelas constantes ameaças de Barbosa, achou que aquele homem que se apresentava no circo era o próprio. Não conseguiu conter seu abalo. Seus olhos não enxergavam mais nada, a não ser a figura imponente do homem, e seu coração acelerado a fez entrar em um descontrole emocional. Os rostos atentos dos que a cercavam foram confundidos pela visão aterradora do homem de músculos proeminentes. Em meio a lágrimas e soluços, ela teve que ser retirada da tenda, abraçada pelo medo que a assolava. Uma figura que poderia ter sido inspiradora e fascinante, foi transformada, aos olhos dela, em um ser aterrador. Naquela noite, a escuridão da tenda do circo não trouxe apenas maravilhas, mas também a dura lembrança de seus temores. Um dia, Sana, Neu e Simone estavam voltando do bar do Berto com um saco plástico de leite e um pão bengala, enrolado em um papel rosa. Ao virarem para a esquina na quadra de casa, viram que a perua do Barbosa estava no meio da quadra com as portas laterais completamente abertas. Sana segurou firme na mão das duas e avisou: "Corre! Corre bem forte!" Os passos se apressaram enquanto elas se afastavam da perua do Barbosa. O homem, conhecido por suas atitudes ameaçadoras, começou a persegui-las, seus gritos reverberando na rua: "Venham cá, venham ver uma coisa aqui, venham!" O instinto de autopreservação as guiou até a segurança de casa. Com a agilidade de quem teme pelo pior, Sana trancou a porta com a chave. O estampido dos punhos de Barbosa colidindo com a porta estrondavam nos ouvidos, enquanto ele vociferava raivosamente. As meninas se refugiaram nos braços da mãe, encolhidas no fundo da casa. Lágrimas banhavam seus rostos enquanto procuravam consolo e segurança. O abraço materno as envolvia e consolava, e elas choraram até que o silêncio finalmente chegou, marcando a partida de Barbosa. A paz chegou ao perceberem que o perigo se fora, mas a lembrança das palavras estridentes e das ameaças atrelariam por um tempo, deixando uma sensação de vulnerabilidade. Guiada pelo temor de uma possível vingança do pai em defesa do lar, a mãe avisou com urgência: "Não mencionem o que aconteceu hoje aqui. Não falem sobre esse tal Barbosa.
Seu pai ficaria muito zangado, e tenho medo do que ele possa fazer. Todas concordaram com um aceno de cabeça. Entretanto, Simone, no calor do seu abraço e beijos costumeiros ao receber o pai, rompeu o acordo implícito e detalhou minuciosamente o incidente, como se ninguém a tivesse proibido. Ela incluiu o local onde Barbosa morava. O pai, ao ouvir o relato de Simone, foi tomado pela fúria. Sem hesitação, pegou uma mangueira de posto que sempre mantinha atrás do banco do motorista e partiu imediatamente em busca de Barbosa. A rua Conselheiro Antônio Prado era o destino do pai enfurecido. Na esquina anterior, Bé e Décio, que receberam o chamado diligente da mãe para auxiliar, correram até lá e, conforme se aproximavam, podia ouvir o som da mangueira cortando o ar como um assobio agudo. O vento, carregado de tensão, transportava o angustiante ruído das pancadas que caíam implacavelmente sobre Barbosa. Um turbilhão de emoções conflitantes, uma mistura de urgência, preocupação e choque diante do que estava acontecendo. Enquanto a situação se desenrolava, a agonia do momento era amplificada pelo som ininterrupto dos murros e pela sensação de impotência perante a violência que se desenrolava diante de seus ouvidos. Bé testemunhou o confronto, a luta corpo a corpo entre o pai e o Barbosa. Ambos se agarraram, trocando socos e golpes. Separá-los era uma tarefa árdua, sobretudo quando outros entraram na briga. Bé, em meio a tudo isso, foi ao chão após um empurrão. Depois de um tempo angustiante, conseguiu conter o pai, enquanto Décio fazia o mesmo com Barbosa. Finalmente, com esforço, conseguiram separar os combatentes exaltados. Passaram-se alguns dias desde o conflito com Barbosa, e Bé notou, por meio de uma fenda na camisa do pai, uma mancha na barriga, mais precisamente na altura do estômago. Curioso, não pôde evitar e perguntou: pai, o que é isso? O pai, com um olhar sério, desabotoou a camisa e exibiu a marca, uma mordida profunda que Barbosa havia deixado nele durante aquela briga. O simples fato de observar aquela ferida fez um calafrio percorrer a espinha do Bé, e ele se questionou como aquela mordida não havia arrancado um pedaço da pele, dado o impacto da agressão. A lembrança daquele confronto era desconcertante, pairando sobre o bairro como uma nuvem de inquietação. Após o embate, o comportamento de Barbosa mudou dramaticamente. Ele evitava aparecer na vizinhança, mantendo-se limitado a uma distância segura. Era como se ele estivesse preso em sua própria casa. No entanto, alguns meses depois, a notícia da morte de Barbosa chegou como uma notícia envolvendo alívio e perplexidade. Disse que ele foi assassinado por outro pai furioso, cuja filha havia sido vítima de suas ações perturbadoras. O destino parecia ter sido impiedoso, poeticamente trazendo justiça às vítimas de Barbosa. A família de Barbosa deixou para trás a casa onde eles moravam. Mas uma lembrança de suas ações continuou a lançar uma sombra sobre o bairro. Mesmo anos depois, quando Simone passava pela rua que um dia foi assombrada por Barbosa, as memórias do medo e da ameaça persistiram, um período turbulento em sua vida. Os aconchegos A batalha mais nobre entre Bé e Sana era pelo objeto mais cobiçado, um saco de estopas, que era transformado por ela em uma espécie de naninha, que usava para dormir. Era uma briga divertida que nunca se descobria quem estava com a razão. Bé era um jovem cheio de bons modos, mas havia uma coisa que o deixava muito irritado. Nada o orgulhava mais, quanto o seu kit de limpeza para o carro. Mas, havia um problema. Sempre que ele o pegava, notava que o saco de estopa havia desaparecido ou sido violado, e Sana, certamente, estaria por trás disso. Ela o usava como um paninho de sono, um aconcheguinho para ela. A estopa, apelidada de Beta, e o dedão polegar na boca traziam calma e sono para Sana. Deitada, jogava-a para cima e buscava com seus pezinhos e puxava de volta, jogava novamente, em um ciclo infinito, até adormecer. Um dia, quando já era quase uma adolescente, foi surpreendida por sua amiga Silene, fazendo esses malabarismos com os pés e o dedão na boca. Isso lhe trouxe grande constrangimento, desencadeou alguns pesadelos parecidos,
que foram os responsáveis por fazer com que Sana abandonasse definitivamente esse costume. Ponto. Simone também tinha seus objetos de sono. Eles não eram tão misteriosos como a Beth e os dedinhos da Sana, mas eram igualmente importantes. Ela tinha sua chupeta, apelidada de Cucu, e Pompom era uma anágua que pertencia à mãe. A chupeta e a anágua eram a receita para a tranquilidade de Simone nas horas de soneca. E quando ela não os encontrava, ela chorava, dizendo: Cucu Pompom não sei. Cucu Pompom sumiu. E lá ia a mãe ajudá-la a procurar. As noites de companhia à medida que cresceram, Simone e Sana deixaram para trás seus velhos hábitos, mas havia algo que persistia. Sana, com sua voz melosa e inconfundível, continuava chamando por Simone na hora de dormir, como uma rotina sagrada. Vem, se ouvia do quarto, e Simone, sem resistência, atendia ao chamado da irmã. Sua mãe, com seu bom humor característico, provocava: vai, Simone. Cuida da sua filha. Afinal, todos sabiam que, no fundo, era impossível negar uma exigência da Sana. Simone obedecia ao chamado, embora em silêncio torcesse para a irmã adormecer rapidamente. Com muito jeito e originalidade, ela tentava escapar, deslizando lentamente para fora da cama, na esperança de passar despercebida. Era uma operação delicada, como sair de uma armadilha. Às vezes, Sana não percebia a fuga silenciosa de Simone, afundando rapidamente nos braços do descanso. Mas, em outras noites, o adormecimento de Sana era leve, e ela chamava: "Si". Esse era o sinal que Simone conhecia muito bem, que ela deveria ficar mais um pouco, que sua missão de guardiã do sono ainda não estava completa. As irmãs sussurravam histórias e conversas malucas, embriagadas de sono. Toda noite era um novo juramento de que, não importava quanto crescessem, ou o que acontecesse na vida, enquanto a Sana chamasse, Simone estaria lá, pronta para mais uma noite de risos e confidências. A invasão da pequena espiã. Quando Bé e seus amigos se reuniam no quarto para suas conversas, as crianças menores não resistiam à tentativa de participar. No entanto, o quarto já estava lotado, e os pequeninos mal tinham voz em meio aos temas maduros dos mais velhos. Mas Neu, uma pequena detetive, curiosa e disfarçada de criança, sempre ansiosa por um mistério a ser resolvido. Ela desenvolveu uma técnica infalível de infiltração, precavida como uma verdadeira espiã. Se a porta estivesse destrancada, Neu se deslizava para dentro do quarto sorrateiramente, como uma sombra na noite. Quando Bé finalmente percebia sua presença, ela já estava lá, sentada entre as pernas cruzadas do irmão mais velho, como se fosse a dona do pedaço. Em seguida, os outros, Dee e Sana, seguiam o exemplo, deslizando para dentro do quarto e encontrando, quietinhos, seu próprio lugar. Daí era a vez da Simone. Ela se aproximava da entrada da porta, desejando também ser invisível naquele quarto onde as conversas pareciam ser tão interessantes. Porém, ela nunca conseguia não ser notada. Bé percebia instantaneamente a sua presença e em fração de segundos notava que a linha de invasão havia atingido o seu limite. Não havia espaço nem paciência para mais um penetra aí, ele botava todos para fora. As crianças o admiravam mais que tudo, mas nesse momento eles o enxergavam como um general defendendo seu território, explodindo em um comando militar. Era uma ordem de alta patente, e todos sabiam que era a hora de se retirar. A arte da resposta evasiva. Tata vivia sob o olhar atento e curioso de um bando de crianças, cada uma delas com uma pergunta pronta para atacar. A pergunta mais frequente: Tata, aonde você vai? Tata era uma mulher prática e, às vezes, a privacidade era mais útil do que uma explicação completa. Ela não estava disposta a dar satisfações elaboradas de seus planos para um público tão jovem, então, com uma boa dose de ânimo, ela respondia: vou na casa da mãe Joana. As crianças, longe de se sentirem ofendidas ou frustradas, entendiam perfeitamente o que isso queria dizer. Casa da mãe Joana tornou-se um código, uma resposta inacessível que indicava que Tata estava indo para algum lugar que não era da conta delas,
ou pelo menos um lugar que não queria a presença de crianças impertinentes. De uma maneira bem cristalina, Tata garantia sua vida particular segura, e as crianças aceitavam descomplicadamente o que não podia mudar, voltavam para suas atividades com total compreensão. A turbina épica no 1113 era uma daquelas manhãs chuvosas, com o sol ainda se escondendo sob o horizonte enquanto a Neo, a Sana e o Di se preparavam para mais um dia de escola. Para conseguir uma carona, eles sabiam que precisava ser uma manhã especial, quando a chuva caía com toda a força. Não bastava ser qualquer chuvinha não, tinha que ser uma daquelas chuvas torrenciais. E naquele dia, a chuva vinha em sua plenitude, como se os céus conspirassem com eles para uma carona acontecer. Foi o Bé quem se ofereceu para levá-los em seu caminhão azul, o 1113. O veículo, robusto e cheio de história, subia a ladeira da Imperatriz com uma lentidão quase cômica. À medida que o caminhão avançava, a monotonia se instalava a bordo. Sentados no banco, com os braços cruzados e rostos entediados, os irmãos começavam a pensar que talvez tivessem feito uma escolha errada naquela manhã. Mas o Bé era um verdadeiro mestre na arte de animar a tripulação. Com um olhar brincalhão e um sorriso, soltava uma de suas famosas frases: "Fiquem quietinhos e escutem. Logo ligará a turbina do caminhão." E como mágica, todos os olhares se voltavam para ele, à medida que as expressões entediadas se transformavam em expectativa. Ficavam atentos. A cada palavra do Bé, a imaginação das crianças entrava em ação. Acreditavam, com todo o coração, que aquele caminhão tinha uma turbina secreta, pronta para ser ativada a qualquer momento. Era como se o 1113 tivesse um talento oculto, esperando ansiosamente para mostrar seus poderes. O Bé então fazia um gesto teatral, como se estivesse prestes a realizar um truque de propulsão. "Agora, meus caros passageiros, preparem-se para o acionamento da turbina." E com um toque dramático, fingia girar uma chave imaginária. Os olhos das crianças se esgazeavam e seus corações batiam mais rápido enquanto imaginavam a turbina ganhando vida. E então, o Bé dava início à zombaria. O caminhão continuava a subir a ladeira, mas agora, com um zumbido sutil, como se realmente estivesse ganhando velocidade. As crianças olhavam umas para as outras com olhares cúmplices, sorrindo amplamente. Estavam numa aventura mágica, com um caminhão que tinha uma turbina secreta. A alegria era contagiante. A chuva lá fora não importava, porque o que realmente importava era a imaginação sem limites e o senso de diversão que o Bé trazia para a viagem. Mesmo quando a ladeira chegava ao fim e o truque da turbina terminava, as crianças desciam do caminhão rindo e com a sensação de um encanto aprazível. O delicado equilíbrio entre o entusiasmo escolar e as compras prudentes com a chegada do ano escolar, a empolgação das crianças em relação aos novos livros e materiais era algo quase incontrolável. E, como sempre, o pai estava lá para arcar com essa expectativa, firme em não deixar que faltasse nada. A cada início de ano letivo, era a mesma rotina: listas escolares, livros novos e materiais pesados no orçamento. Com a empolgação, houve uma preocupação de Sana. Ela via os abusos que seus irmãos cometiam ao escolherem coisas desnecessárias. Sussurrando, ela dizia: "Vamos aproveitar os lápis de cor antigos, a caixa nova é cara demais, coitado do pai." E, de fato, coitado do pai, porque as despesas com essas compras eram exorbitantes, a ponto de ele precisar parcelar em 4 vezes para dar conta do valor. A livraria escolhida para essas empreitadas anualmente era uma grande loja que também oferecia materiais de papelaria. Era lá que todos os itens das enormes listas escolares eram adquiridos. A loja ficava na rua 1º de Março, próxima ao sanatório César Birrenbach, o local onde Neo tinha certeza de que algum louco pularia o muro bem em cima de sua cabeça. O sanatório tinha um muro gigante na fachada, e os pensamentos de Neo eram tão vívidos quanto sua imaginação infantil. Numa das voltas para casa após as compras, uma cena marcou: o pai e as crianças saíram da loja com as mãos cheias de sacolas pesadas,
cada uma recheada de livros, cadernos e materiais diversos. Com as mãos ocupadas, eles queriam fazer o sinal para o ônibus, um gesto comum naquela época. Com os braços pesados demais, eles levantaram as pernas, mas o motorista do ônibus não entendeu o gesto e seguiu em frente sem parar. O pai, já com os nervos à flor da pele e somado ao descaso do motorista, não conseguiu conter sua raiva e soltou um repertório de xingamentos em direção ao ônibus, que certamente deixaria qualquer passageiro envergonhado. No entanto, o ônibus já estava longe demais, e as palavras do pai se perderam no vento. As alvoradas da manhã incansável nas madrugadas onde as luzes do amanhecer ainda demorariam para aparecer, a mãe se levantava da cama, pronta para enfrentar mais um dia de obrigações incansáveis. O relógio muitas vezes mal passava das 3h30 ou 4 da manhã quando ela se dedicava a uma tarefa que parecia não ter fim, passar roupas. Uma avalanche de tecidos que se transformava em inúmeras pilhas que se equilibravam para não cair. A lembrança dela lavando as roupas à mão era magnético. Ela torcia aquelas pequenas peças coloridas e as amontoava até que todas estivessem enxaguadas e torcidas. Essas técnicas roubavam os olhares em meio a um tempo em que a simplicidade era a regra. Só depois de muitos anos é que a primeira máquina de lavar chegaria, aliviando um pouco da carga que ela carregava. O despertar amoroso da mãe, uma canção matinal. Ela não apenas cuidava das roupas, mas também dos pequenos corações que batiam em casa. Sabia que o dia era árduo, um emaranhado de responsabilidades e desafios que os aguardavam. Então, antes mesmo do sol se levantar, o lanche e o café da manhã estavam prontos, esperando sobre a mesa para serem desfrutados por seus filhos. Nos dias gelados, o calor do ferro de passar se tornava providencial. Ela pressionava o metal quente contra as roupas, esquentando-as com antecedência, como se quisesse aquecer e proteger os pequenos do frio severo que os esperava lá fora. Não queria arrancá-los do aconchego das cobertas e colocar sobre eles uma roupa gelada. A tarefa de acordá-los era uma batalha medonha contra a tentação do sono, mas ela possuía um jeito único de fazê-lo. Sua voz se tornava uma canção suave, um chamado carinhoso que os envolvia como um abraço matinal. Ela deslizava suas mãos gentis pelos cabelos, braços e rostos, como se depositasse a energia do amor em cada toque. Um dedo indicador percorria suas sobrancelhas, e ela os cobria novamente, criando um casulo de ternura. Às vezes, sua voz se transformava em melodia, um cântico que os convidava a despertar para um novo dia. Em outras, chamava-os com certa doçura, sabendo que os estudos os esperavam do lado de fora. Mas era quando o tempo corria, ameaçando promover atrasos, que sua voz adquiria um tom mais firme. Ela pronunciava seus nomes completos com mais autoridade e veemência, por exemplo, Betinho, Cláudio Roberto, uma voz que não admitia desculpas, mas que ainda carregava consigo muito carinho. O vidro no alto do guarda-roupa, uma lição aprendida por algum tempo, algumas peças de vidro ficaram embaixo da cama. Prevendo o perigo, já que esse era um dos esconderijos prediletos das crianças, o pai os levou em cima do guarda-roupa dele. Mal podia imaginar que aquele também era outro esconderijo predileto. As crianças abriam a portinha do meio, subiam na cama para alcançar os pés onde os cobertores eram guardados e como gatos, pulavam para cima. Já deitados lá em cima, completamente fora do alcance dos adultos, eles apenas fechavam a portinha com uma mãozinha discreta. Woody, em uma brincadeira de esconde-esconde, voou lá para cima. Infelizmente não contava que as peças de vidro estariam lá, e para piorar a situação uma delas estava quebrada. Quando ele teve que descer dali, às pressas, enterrou um canto do vidro em sua mão. O vidro cortado na carne com um pedaço para fora, dava para mexer nele e ver toda a carne se mover. A partir desse dia, aprendeu que se esconder, por mais tentador que fosse, podia revelar perigos invisíveis. As aventuras continuaram, mas com um toque a mais de cautela. O Natal das surpresas escondidas. A Tata costumava esconder os presentes de Natal no alto do guarda-roupa.
As crianças tinham plena ciência disso e, aproveitando a oportunidade quando ela saía para trabalhar, invadiam o quarto e, com suas mãos curiosas, tocavam os embrulhos, tentando decifrar o conteúdo. Às vezes acertavam, mas na maioria das vezes erravam completamente. Cada Natal trazia um novo conjunto de surpresas. No entanto, houve um Natal diferente dos outros. O pai enfrentava dificuldades financeiras e as expectativas para a celebração não eram das mais animadas. As crianças já pressentiam que os presentes seriam escassos, a ceia tradicional com aquele aroma característico que preenchia o dia, estava ameaçado. O clima de tristeza pairava sobre eles. Mas, no meio da tarde, algo extraordinário aconteceu. O pai retornou, um sorriso contido, acompanhado de uma piscadela para a mãe. Era o sinal que ela esperava. Sem demora, eles se arrumaram e saíram, não disseram uma única palavra. A inquietação das crianças só crescia, e elas aguardavam ambiciosamente o que estava por vir. Quando voltaram, trouxeram consigo uma variedade de presentes e mantimentos. A sala estava cheia de sacolas coloridas, repletas de surpresas. Foi como se uma mudança súbita e extremamente favorável tivesse acontecido. As crianças não puderam acreditar na felicidade daquele momento provisor. A tristeza de um Natal desprovido se transformou em uma festa cheia de alegria e gratidão, um presente inesperado que aqueceu de maneira inigualável. Naquele ano, a árvore estava decorada, os corações tinham gratidão e os sorrisos eram sinceros. Foi um Natal que nos recordou da providência divina, onde a escassez se converteu em abundância, e o desespero cedeu espaço à esperança. Nas últimas horas do último dia, como um milagre, o caminho se abriu e Deus nos presenteou com o necessário para celebrar não apenas a data, mas a fé na bondade que permeia nossas vidas. Foi um Natal abençoado, marcado pela intervenção divina que nos fez testemunhar a poder de acreditar naquilo que não pode ser visto. Outra vez, em um ano subsequente, até o próprio Papai Noel apareceu, embora todos soubessem que na realidade era um Mário, o amigo próximo do pai. A diversão estava em manter a brincadeira, e as crianças entraram no clima. Foi um Natal repleto de abundância. Desde roupas até materiais escolares e os brinquedos tão esperados, todos os desejos foram atendidos. A atmosfera festiva envolveu a casa e a alegria transbordou. A magia do Natal, mesmo que encarnada por um amigo em vez do bom velhinho, era viva e pulsante. O escorregador proibido na montanha de terra quando a pista estava sendo construída em frente à casa, havia uma montanha de terra vermelha, e a chuva tornava tudo mais lamacento. Ao final do dia, quando o pai voltou do trabalho e se preparou para tomar banho, fez um alerta a Neo e ao Di: não quero vocês brincando na terra, hein? No entanto, como todos sabem, o fogo é facilmente aceso quando há faíscas por perto. O convite de Quito, da Liginha, para escorregar naquela montanha de terra vermelha e encharcada foi irresistível. Assim, lá estavam eles, escorregando com vontade e gargalhadas, completamente cobertos de sujeira. A diversão estava a todo vapor, até que um som cortou o ar, um assobio que todos conheciam muito bem. O assobio do pai. Neo e Di se encheram de temor, evitando olhar na direção de casa, sabendo que teriam que enfrentar as consequências de sua teimosia. Sem alternativa, aproximaram-se, esperando o confronto. O corajoso Oreia se adiantou, mas o pai lançou um aviso firme: se colocar a mão um passo à frente, vai apanhar 2 vezes. Determinado a não ser humilhado, Di manteve-se firme, mesmo após a cintada, e com uma bravura, exclamou: nem doeu. Contudo, sua ousadia custou caro, resultando em uma dose dobrada de disciplina. Neo, por sua vez, não desafiou as ordens do pai, não pulou nem tentou se proteger com as mãos, mas ainda assim, as cintadas duplas não foram evitadas. O pai, naquele momento, através de suas punições imediatas, reafirmava que sua autoridade não poderia ser desobedecida, mesmo diante de um convite tentador com lama e chuva. Uma travessura de verão, o leite no ônibus quando Paulinho estava prestes a se mudar,
A tarefa de esvaziar a geladeira revelou 1 litro de leite aberto, e na dúvida sobre o que fazer com ele, Dee teve uma ideia. Ele tomou um gole e sugeriu adicionar açúcar para torná-lo mais saboroso. Porém, a quantidade de açúcar foi exagerada, resultando em um leite doce, impossível de ser bebido. Diante dessa situação, surgiu a pergunta: o que vamos fazer com isso? Num dia escaldante, com calor insuportável, Dee teve uma solução em comum: vamos jogá-lo no ônibus. Ele foi acompanhado por Paulo e Francisco, um morador da Rua do Jardim 7, que parecia menos sujeito a participar da travessura. Francisco se sentou a meio caminho e decidiu-se a não participar, explicando que não compactuaria com a ação e não teve o menor constrangimento para disfarçar sua posição. Os dois, então, dirigiram-se à rampa de cimento entre as gramas, mantendo as mãos cuidadosamente escondidas atrás das costas. Quando o ônibus se aproximou, eles jogaram o leite. O impacto foi direto na janela do cobrador, causando um estouro e espalhando líquido no ônibus. O veículo imediatamente parou, e o cobrador desceu, provocando uma fuga veloz. Francisco, que tinha ficado sentado à beira do caminho, tomou uma velocidade muito à frente deles, que os surpreendeu, gritando: corre! Corre que o cobrador está atrás! Apesar de o cobrador não poder se dar ao luxo de persegui-los por muito tempo devido ao seu trabalho, ele os assustou. Contudo, o cobrador procurou uma casa para poder lavar a toalha melada que já trazia consigo, pedindo justamente à mãe que lhe desse um pouco de água, a fim de ajudá-lo a remover o leite. Ele comentou com a mãe sobre o comportamento inadequado dos meninos, destacando a desconsideração pelos trabalhadores. A mãe concordou com ele e fingiu não saber quem eram os moleques, mantendo sua preocupação em segredo. Ao voltar para casa, Dee teve a repreensão da mãe, recebendo algumas palmadas como correção por sua travessura.